Ao se tornar mãe solo, a mulher decide abandonar seu filho por não ter condições de criá-lo sozinha. Anos mais tarde, seu marido toma uma medida drástica após descobrir que a criança vivia morando nas ruas. Embarque nessa jornada emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. De novo nada, sem esperanças, disse Aline, mostrando o teste de gravidez sem as 2 linhas desejadas. Não há nada de novo? Respondeu Gustavo com indiferença. Não entendo por que você está tão abalada. Aline soluçou e saiu da sala. Seu marido não entendia o motivo de sua frustração por não conseguir engravidar. Eles estavam juntos há 5 anos. Nesse tempo, poderiam ter tido 2 filhos, mas não tinham nenhum, e pelo visto, não teriam. Por que continuar juntos, então? Menos de 1 ano após o casamento, ela já estava indo a médicos, tentando entender por que a gravidez desejada não acontecia. Todos diziam que era cedo para entrar em pânico. Ela estava saudável. Não se preocupe, a gravidez virá no seu devido tempo. Era fácil falar isso, mas o tempo estava passando, e Aline sempre quis ser uma mãe jovem, capaz de acompanhar o filho em todas as etapas. Mas como não se preocupar e não ficar triste até os 40 anos, e então, o que aconteceria? O filho perguntaria se a avó estava o levando para a escola. E havia a possibilidade de Gustavo deixá-la antes disso. Quem gostaria de viver com uma mulher infértil? Ele não podia ser culpado por isso. Por que ele deveria se privar da chance de ser pai? No momento, ele se surpreendia com a tristeza dela. Mas, um dia, perceberia que havia muitas mulheres jovens e saudáveis que adorariam lhe dar um filho. E não apenas um. Gustavo foi até a cozinha e abraçou a esposa pelos ombros. O que houve? Por que as lágrimas? Todos os médicos dizem que você poderá ter filhos. Por que se preocupar? Disse Aline, virando-se bruscamente para ele. Talvez você devesse me deixar agora. De novo isso? Nem pense nisso. Por que eu deveria te deixar? Porque não sou uma mulher completa. Não consigo ter um filho. Mais cedo ou mais tarde, você vai me deixar, como fazem com todas as mulheres inférteis. Isso vai acontecer. Quanto mais tarde isso acontecer, mais doloroso será para mim, acredite. Eu não apenas amo você, mas estou enraizada em você. Eu já não consigo imaginar minha vida sem você. E a cada dia, isso só fica mais forte. Além disso, veja, você está perdendo tempo, eu estou perdendo tempo. Você pode se casar de novo e ter filhos. Talvez eu possa me casar com um viúvo com filhos? Não, Aline, isso é demais. Eu não quero me casar só para ter filhos. Eu preciso de você. Eu também te amo. Não posso viver sem você. E você quer que eu me divorcie e me case com outra só para que ela me dê filhos? Se quero filhos, quero tê-los com você. Entende isso? Entendo. Mas também entendo que não posso ter filhos. E agora você pode dizer qualquer coisa. Mas daqui a 1 ano, verá seus amigos com filhos e perceberá que está desperdiçando sua vida. Isso é absurdo, suspirou Gustavo. Você está obcecada não só com os filhos, mas com a ideia de que eu vou te deixar. Fizemos exames completos e nenhum de nós é infértil. Então, por que deveríamos nos separar e criar uma crise sem motivo? Você me ouve, Gustavo? Exclamou Aline. Estou te explicando que se nos separarmos agora, é uma coisa, mas daqui a 5 anos será muito pior. Eu não vou aguentar isso. E você sobreviverá. Agora você me ama e está disposto a aguentar. Mas o que acontecerá em 5 anos? Insistiu Aline. Em 5 anos, nosso filho mais velho estará na escola, nossa filha mais nova dirá sua primeira palavra, e estaremos esperando pelo 3º filho. Esse prognóstico te agrada? Aline começou a chorar suavemente no ombro do marido. Onde estão nossos filhos? Por que eles não vêm? E se nunca vierem? Não pense assim. Há casais sem filhos que vivem felizes. Eu aceito que podemos não ter filhos. O importante é que você esteja ao meu lado, disse Gustavo, acariciando o cabelo dela. Mas Aline não conseguia se acalmar. A infertilidade pesava sobre ela, tornando-a cada vez mais insuportável.
Ela se sentia impotente, temendo que Gustavo a deixasse e que ficasse sozinha aos 40 anos, o que seria insuportável. Ela acreditava que poderia lidar com isso agora, mas no futuro duvidava. Acostumar-se com a solidão e a sensação de inutilidade agora era possível, mas depois, só restaria uma saída desesperadora. Gustavo, sendo médico, tentava apoiá-la como podia. Buscou ajuda medicamentosa e até conversou com um antigo colega, agora psicólogo. Mas se surpreendeu com a impotência dos profissionais. O colega prescreveu algumas gotas e sugeriu que Aline viesse para uma consulta. Ela recusou os medicamentos, e Gustavo não ousou sugerir a visita ao psicólogo, temendo outra explosão de indignação. Ele já havia dito que ela estava muito nervosa e precisava se cuidar, ao menos com medicamentos, mas isso só gerou mais uma crise. Até a vida íntima se tornou insuportável, sempre terminando em lágrimas amargas pela inutilidade de sua união. Por que você não me entende? Por que não quer me deixar? Você quer que eu vá embora? Mas eu nunca conseguiria. Eu te amo demais. Mas você não consegue me deixar. Não minta. Você não pode me amar. Eu sou inútil, vazia por dentro. Não sou uma mulher completa. Você só sente pena de mim. Mas logo vai começar a me odiar, chorava Aline. Gustavo às vezes achava que suas palavras faziam sentido. Viver assim era muito difícil. Mas ele também não podia deixar sua esposa, porque a amava. Se não fossem as crises, Aline sentia que o marido estava cansado da vida que levavam, das constantes crises de desespero, lágrimas e da impossibilidade de atender às suas necessidades naturais. A vida deles estava cada vez mais num beco sem saída. Aline estava disposta a fazer qualquer coisa pela felicidade de Gustavo. Então, teve uma ideia. Fazer algo imperdoável, algo que Gustavo não conseguiria perdoar. Ela sabia exatamente o que seria isso. Traição. Gustavo havia falado sobre isso antes do casamento, deixando claro que não perdoaria uma infidelidade. Aline nunca pensou em trair o marido, pois o amava e não precisava de mais ninguém. Mas agora, para libertá-lo, estava disposta a isso. Um dia, durante uma festa na casa de alguns conhecidos, surgiu a oportunidade. Havia muitas pessoas, e a grande casa permitia receber muitos convidados. Aline começou a flertar abertamente com um jovem atraente. Gustavo notou, mas não se preocupou. Achou engraçado, confiando em sua esposa. No entanto, ao entrar em uma das salas, viu Aline no sofá, nos braços do homem, beijando-o apaixonadamente. Gustavo não quis causar um escândalo e estragar a festa. Simplesmente saiu, fechando a porta, e foi embora sem se despedir de ninguém. Aline sorriu e se afastou do homem. Havia conseguido o que queria. Gustavo não a perdoaria e a deixaria. Por um momento, ficou feliz com isso. Seu plano estava dando certo. Mas, depois de algumas horas, caiu em si e correu para casa, sem saber o que dizer ao marido. Chegando lá, viu que Gustavo havia saído e levado suas coisas. Não havia nenhuma nota, estava implícito que tudo estava claro. Ele simplesmente foi embora, incapaz de perdoar o que viu. Provavelmente foi para a casa da mãe. Acreditar que era o fim do casamento era difícil. Naquela manhã, Gustavo a amava e estavam animados para a festa. Ele não sabia do plano estúpido que ela havia traçado, feito apenas para libertá-lo e garantir sua felicidade. Durante dias, Aline esperou que ele voltasse ou pelo menos ligasse. Mas Gustavo não apareceu. Ela também não ligou, esperando para ver o que aconteceria. Então, chegou o momento que ela sempre esperava. Aline fez um teste de gravidez, algo que fazia rotineiramente. Para sua surpresa, viu as 2 linhas tão esperadas. Estava grávida. Eles finalmente teriam um filho. Rapidamente ligou para Gustavo, e desta vez, ele atendeu. Gustavo, querido, por favor, me ouça. Volte para casa. Tenho uma notícia maravilhosa. Quero que você esteja comigo. Por favor, venha. Juro que nada aconteceu com aquele homem. Eu só queria que você fosse feliz. Isso não importa mais, respondeu Gustavo friamente. Não quero falar com você nem ouvir suas desculpas. Adeus. Não, por favor, não desligue. Preciso que me ouça, implorou ela. Mas ele desligou,
E tudo o que ouviu foram os longos toques do telefone. Nos dias seguintes, Aline entendeu que Gustavo estava na casa da mãe, mas não queria ir até lá. As relações com a sogra eram tensas. Tentou encontrá-lo no trabalho, mas não conseguiu. Eventualmente, ligou novamente, e dessa vez, foi a sogra quem atendeu. Olá, Aline. Gustavo não está. Ele se demitiu e foi embora. Não vou te dizer para onde. Não pergunte. Os documentos do divórcio serão enviados pelo correio. Você conseguiu o que queria. Agora pode comemorar. Finalmente, ele se cansou das suas histerias. Ele reclamou de mim, perguntou Aline, percebendo um tom de satisfação na voz da sogra. Você não o conhece. Meu filho nunca reclamou de nada para ninguém. Mas eu sou mãe. Eu via como ele estava vivendo com você. E também conheço você. Desde o primeiro dia, eu sabia que nada de bom sairia desse casamento. Ele deixou o apartamento para você, então pode viver do jeito que quiser. E não ligue mais para cá. Em breve, eu também irei embora para ficar com ele. A sogra desligou, e Aline desabou em lágrimas. Estava sozinha. Acreditar que Gustavo havia ido embora era difícil. A sogra provavelmente disse isso por maldade. Aline foi ao hospital onde Gustavo trabalhava e perguntou no departamento de pessoal quando ele estaria de plantão, mas confirmaram que ele havia se demitido. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, ou não queriam dizer. Desesperada, foi até a casa dele. A sogra abriu a porta, mas não a deixou entrar. Repetiu tudo o que havia dito por telefone. Gustavo se mudou e estava trabalhando em outra cidade. Ela também estava de mudança. A casa estava cheia de caixas com pertences. A sogra fechou a porta na cara de Aline, sem ouvir suas explicações ou saber que ela estava grávida. Agora, a tão esperada gravidez parecia inútil e até prejudicial, pois Aline não queria ser mãe solteira. Ela foi ao médico para obter uma indicação para um aborto, mas lá recebeu outra notícia. Todos os prazos haviam passado, era tarde demais para se livrar do bebê. Eu não posso ter este filho. O que eu vou fazer agora? Perguntava a mulher lamentavelmente. Eu não entendo. Que aborto? Você passou tantos anos perguntando por que não conseguia engravidar. E agora, quando finalmente conseguiu, diz que não pode ter esse bebê. Minhas circunstâncias mudaram, meu marido me deixou. Não sei como vou viver sozinha com uma criança. Assim como outras milhares de mulheres. Não há nada de errado nisso. Você queria muito uma criança. Agora que ela está a caminho, você precisa parar de se preocupar e começar a se alegrar, cuidar de si mesmo e fazer tudo para que o bebê nasça saudável. Talvez, ao saber disso, seu marido até volte, disse a médica esperançosa. Aline saiu do consultório se sentindo terrivelmente leve. Nem os médicos sabiam, nem ela queria saber, como viviam outras milhares de mulheres. A maternidade é uma felicidade só quando há uma base material segura e ajuda. Quando se fica sozinha, é uma infelicidade, um fardo terrível. Sem falar que a vida pessoal praticamente acaba. Ela passou o resto da gravidez pensando que dentro dela crescia não o filho dela e de Gustavo, mas um tumor estranho e prejudicial que arruinaria sua vida, sua juventude e sua saúde. Ela até pensou nas formas antigas de interrupção da gravidez, mas não sabia os detalhes e temia prejudicar a si mesma. No entanto, havia outra maneira de evitar problemas. Algumas mulheres entregam seus filhos. Sim, isso é muito condenado pela sociedade, mas é fácil condenar os outros. Estivessem eles na mesma situação. Além disso, nada de grave acontece com essas crianças. Elas são adotadas por casais sem filhos e muitas vezes vivem melhor do que com seus pais biológicos. Ela precisava se casar novamente, e com um filho as chances eram quase nulas. Assim, ambos seriam infelizes. Ela como mãe solteira, e ele como órfão de pai. Mas sendo adotado por uma família completa e estável, com bom rendimento, seria muito melhor do que viver com uma mãe pobre e amarga, incapaz de comprar uma maçã extra para o filho. Na hora do parto, Aline já havia tomado sua decisão. Seu filho nasceu no prazo, um menino saudável e bonito. A mãe se recusou até mesmo a olhar para ele. Quando lhe trouxeram o bebê para amamentar, ela se virou para a parede. Vou assinar a renúncia. Não preciso desse bebê, disse ela à enfermeira espantada.
Mas como assim? A enfermeira ficou confusa. Você ainda precisa amamentá-lo. Então você o amamente. Eu não vou. Não quero me apegar a esse bebê, nem quero vê-lo. Estou dizendo, não preciso de uma criança. Onde assino a renúncia? Pode escrever ao médico-chefe. Volto depois, disse a enfermeira com a voz trêmula e levou o bebê embora. No consultório do médico, Aline teve uma conversa muito desagradável. A médica experiente, uma mulher mais velha, já tinha lidado com casos assim antes e repetia as mesmas palavras sobre a felicidade da maternidade. Pense bem, você vai assinar a renúncia e nunca mais verá seu bebê. Não vai querer saber como ele será quando crescer? Não, ele será como qualquer outra criança. Se eu não quero vê-lo agora, por que iria querer daqui a 1 ano ou 20 anos? Talvez ele seja adotado por uma boa família, e comigo ele não terá nada de bom. Eu não amo essa criança. Ele arruinou minha vida. Mas você era casada, e não pode simplesmente desistir assim. É preciso o consentimento do pai. Aline suspirou aliviada. Eu já me divorciei de Gustavo. No momento do parto, eu não sabia onde ele estava. Ele foi embora da cidade com a mãe dele sem me dizer nada. Ele não se importa se eu dei à luz ou se morri. Nem tenho o telefone dele. O que devo fazer? Procurá-lo por aí? Estou fazendo a única coisa que posso. Assinar a renúncia, sabendo que qualquer orfanato será melhor para essa criança do que comigo. Me dê o papel e a caneta, vou escrever e encerrar essa conversa. E apresse-se, pois estou cansada de ouvir as outras mulheres sussurrando como cobras. Aline deixou a maternidade de mãos vazias, sem nenhuma pena do bebê que ficou sem o amor materno. Apenas se livrou de um obstáculo que poderia complicar muito sua vida. Ela não gostava de complicações. Ainda tinha perspectivas ao resolver essa questão, como ela chamava a renúncia. Estava pronta para começar uma nova vida, mas logo percebeu que isso seria difícil no mesmo lugar. A cidade era pequena, e mesmo que alguém acreditasse na sua história de que o bebê havia nascido morto, os rumores continuavam. Até sua mãe descobriu e começou a repreendê-la, mas Aline não quis ouvir. Não se arrependia de nada e decidiu acabar com os boatos de uma maneira simples. Vendeu o apartamento e se mudou para a cidade grande. Curiosamente, teve muita sorte ao comprar um novo apartamento. Conheceu Alexandre, o vice-chefe da delegacia de polícia, onde ela havia ido buscar algum documento. Ele imediatamente notou Aline, uma jovem mulher agradável. Começaram a namorar, e 1 ano depois estavam casados. Mais 1 ano e ela teve uma linda filha. Alexandre sabia que Aline tinha sido casada antes, ela não escondia isso, mas sobre o filho não mencionou nada. Contou sua versão da história para suscitar a compaixão do marido. Imagina, ele me deixou porque eu não podia ter filhos. Acho que ele era estéril, porque com você tivemos uma filha imediatamente, e veja só que linda. Mas com ele, depois de 5 anos, nada. Ouvi tantas acusações dele e da sogra. Tão difícil lembrar daqueles tempos. Suspirava a mulher, sem perceber a hipocrisia em suas palavras. Alexandre entendia tudo. Ele a abraçava ternamente e a consolava. Tudo isso está no passado. Tranquilizava o homem. Nem consigo imaginar como consegui suportar tudo aquilo. Eu nem sabia o quão feliz uma mulher poderia ser. E agora, sabendo disso, ela realmente era feliz. Não temia que o passado pudesse um dia vir à tona. O principal era que, no presente, tudo estava como ela sempre sonhou. O marido trabalhava, ela cuidava da casa e da filha, e não pensava no passado. Até mesmo o dia em que deu à luz a um filho, ela havia completamente esquecido e nunca o celebrava, nem mentalmente. Aline não fazia ideia de que seu primeiro marido, na verdade, trabalhava na mesma cidade, no hospital da região. Mas a cidade era grande, e as chances de se encontrarem eram quase nulas. E mesmo que visse Gustavo por acaso na rua, ela tentaria passar direto e não saber de nada. Eles não tinham mais nada para conversar. Ele nem sabia que ela tinha dado à luz a uma criança que agora crescia em algum lugar, talvez em uma família adotiva ou em um orfanato. Em qualquer caso, eles nunca mais se encontrariam, ou seja, simplesmente não se reconheceriam. Gustavo não sabia nada sobre a criança, nem sobre como e onde Aline vivia agora. Ele também tentava esquecer o passado.
Mudou-se para o centro regional não para lamentar pela ex-mulher, mas justamente para esquecê-la o mais rápido possível. Parecia que ele havia conseguido, embora ainda não tivesse organizado sua vida pessoal. Havia oportunidades, mas faltava vontade. Morava com a mãe, que havia trazido para morar com ele. Não mantinha contato com conhecidos da vida anterior, e não tinha nenhuma possibilidade de descobrir acidentalmente sobre a vida da ex-mulher. Depois, surgiu a necessidade de visitar a cidade natal. A razão era muito triste. A mãe de Gustavo havia falecido, e antes de morrer, pediu para ser enterrada no cemitério ao lado do marido. O filho teve que cumprir o último desejo dela e ir, por um curto período, ao lugar onde cresceu. Após o enterro, Gustavo estava sentado no cemitério, olhando para o túmulo do pai e para o novo montículo de terra fresca da mãe, entregue às suas tristes reflexões. De repente, ouviu uma voz infantil vinda de trás. "Tio, você tem balas?" Ele se virou, e viu um menino de uns 5 anos, magrinho e mal vestido, obviamente de uma família desfavorecida, ou talvez sem família alguma. "Desculpe, eu não pensei nisso e não trouxe balas." "Você está com fome?" O menino acenou positivamente com a cabeça. "Vamos, eu te compro algo para comer." "O que você gosta de comer?" O menino claramente estava faminto, mas, engolindo saliva, disse: "Não, só preciso de balas ou dinheiro. Tenho que levar balas, senão o Walter vai me bater e puxar minhas orelhas." "Quem é esse Walter?" perguntou Gustavo, já assustado. "Ele é o chefe, o mais velho e o mais forte. Todos têm medo dele. Eu também. Ele nos manda pegar coisas gostosas aqui no cemitério e trazer para ele. Mas as pessoas nem sempre vêm ao cemitério. Às vezes, como agora, não tem ninguém. Na Páscoa foi diferente. Tinha muita gente, e todos traziam coisas e me davam. Eu consegui um saco cheio de balas e biscoitos." Gustavo se enfureceu ao imaginar como era a vida do menino, tendo que mendigar no cemitério, recolher balas das sepulturas e entregá-las a algum Walter. Ele queria perguntar sobre os pais do menino, mas a situação era clara. Não havia paz. Perguntou outra coisa. "Qual é o seu nome, menino?" "Pedro", respondeu o menino. "E o seu?" "Meu nome é Gustavo, tio Gustavo." Gustavo estava pensando no que fazer com aquela criança miserável quando, de repente, o menino começou a tossir violentamente. "Você está resfriado?" perguntou Gustavo, tocando a testa do menino e percebendo que ele estava com febre alta. "Isso não vai dar certo. Você está doente." "Sou médico." "Vamos para minha casa, e lá veremos o que podemos fazer." "Mas e depois?" "Eu tenho que voltar, senão não me deixam entrar. Vão dizer que eu fugi." Disse o menino entre uma tosse e outra. "Vão deixar você entrar, não se preocupe. Vou comprar balas, biscoitos, o que você quiser. Eles ainda vão agradecer por você ter voltado." Ele segurou Pedro pela mão e o levou até o carro. O menino tentou resistir no início, mas depois cedeu, claramente muito doente. O caminho até a casa era longo, mas tinham que se apressar. Gustavo já suspeitava que o menino tinha algo mais sério que um simples resfriado. Enquanto isso, lhe deu apenas aspirina, um comprimido para tosse, o cobriu com um cobertor que tinha no carro e o aconselhou a dormir. "Em casa tenho muita comida e medicamentos. Vou te ajudar. Não tenha medo de mim", dizia Gustavo, entendendo quanto suas palavras poderiam soar estranhas. "Meu Deus, em que condições vivem as crianças hoje em dia", pensava ele, dirigindo com cuidado, mas rapidamente. "Esse menino deve estar com pneumonia. Se eu não o tivesse encontrado, sabe-se lá há quanto tempo estaria assim. Que pesadelo." Já tarde da noite, ele chegou em casa, deu banho no menino, o alimentou, deu os remédios necessários e o colocou para dormir. Suas roupas foram para a máquina de lavar, pois não havia roupas infantis na casa. Ir comprar era tarde demais. O menino ficaria com roupas velhas, mas ao menos limpas. Na manhã seguinte, Gustavo levou o menino ao hospital onde trabalhava. Os exames confirmaram a suspeita. Pneumonia. O menino foi internado imediatamente e começou a receber tratamento. Mesmo fora do horário de trabalho, Gustavo visitava o menino. Eles já haviam se tornado amigos antes mesmo de Pedro ser internado.
Então é isso, tio Gustavo, você me salvou? Perguntou Pedro, agradecido. Sua doença era grave, e se não tivesse ido ao hospital a tempo, poderia piorar. Não é brincadeira. Doenças devem ser tratadas. É para isso que os médicos existem. Gustavo queria saber como o menino havia chegado àquela situação e tentou perguntar sem pressionar muito. Pedro lembrava pouco do seu passado, além do fato de ter sido muito feliz. Primeiro, segundo ele, viveu em outra casa, que Gustavo entendeu ser um orfanato. Depois, parece que foi adotado, pois passou a ter uma mãe e um pai que não eram seus de verdade. Eu não gostava deles, eles não me amavam, e eu também não. Quando eu era muito pequeno, vivia com eles porque não sabia como sair. E quando fiquei um pouco maior, eu fugi. Mas não sabia para onde correr. Eles me pegaram e rapidamente me trouxeram de volta. Eles me bateram e me trancaram na despensa. Fiquei lá por muito tempo, não me lembro quanto tempo passei lá. Depois, decidi fugir de novo. Eles iam me pegar de novo, mas primeiro andei de bonde, depois desci bem perto do cemitério. Foi assim que aconteceu. E tive muita sorte porque encontrei aqueles meninos. E sobre seus pais biológicos, você sabe de alguma coisa? Perguntou o homem. Não sei nada. Eu nem me lembro deles. Mas eu sonho muito sobre como eles são. E penso que eles vão me encontrar. Talvez eu tenha me perdido quando era pequeno, ou talvez tenha sido sequestrado. Não me lembro disso. Mas eles não podem ter esquecido de mim, eles estão me procurando e vão me encontrar. Só não me devolva para aqueles pais falsos. Ninguém vai te devolver para lugar nenhum. Tudo bem. Garantiu Gustavo à criança, embora, para ser sincero, ele não tinha ideia do que fazer com o menino quando ele se recuperasse. Você esteve com o Pedro de novo, Gustavo? Perguntou a jovem enfermeira Sofia. Sabe, vocês se parecem muito. Se eu não soubesse, diria que ele é seu filho. Eu mesmo ficaria feliz se ele fosse meu filho. Mas, infelizmente, isso é impossível, suspirou Gustavo. No hospital, sabiam que ele havia sido casado, se divorciado e vivia sozinho desde então. Mas acontece que há essa semelhança rara, um filho legítimo não se parece tanto com o pai. Veja por si mesmo, até a maneira como ele aperta os lábios, é igual à sua. Gustavo observava Pedro, e a cada dia, se convencia mais de que a jovem tinha razão. À noite, em casa, ele começou a vasculhar as fotografias. Precisava escolher uma para colocar no túmulo da mãe. De repente, folheando as páginas do álbum antigo, ficou surpreso ao ver uma fotografia de Pedro. Como ela poderia estar ali, e claramente, não era nova. Virou a foto e leu. Gustavo, 6 anos, indo para a escola. Escrito pela mão da mãe. Mesmo levando em conta que existem muitas pessoas parecidas, tais coincidências são raras. Gustavo ficou imóvel por um longo tempo, olhando para a fotografia, e depois decidiu que não havia tempo para pensar, era hora de agir. Na manhã seguinte, ele entregou suas amostras e as de Pedro para análise de DNA. Quando recebeu o resultado, ficou paralisado novamente, sem entender o que estava acontecendo. O que aconteceu com você, Gustavo? Parece que viu um fantasma. Surpreendeu-se Sofia, que passava por ali. Praticamente isso mesmo, disse Gustavo, mostrando a ela os resultados dos testes. Bem, eu disse, ele é a sua cara. Então, eu não estava errada. E ele é realmente seu filho. Então, por que você não está feliz? Encontrar seu filho é uma grande felicidade. A jovem aplaudiu. O problema, Sofia, é que eu estava 100% certo de que não tinha filhos, e nunca teria recusado meu próprio filho. Minha esposa e eu vivemos juntos por quase 5 anos, mas não tivemos filhos. Nos separamos. Então, como isso é possível? Ela estava grávida e eu não sabia. Como isso pode ser entendido? Bem, às vezes acontece. A mulher pode esconder a gravidez. Especialmente se vocês estavam se divorciando. Talvez por orgulho ou algum outro motivo, ela não tenha dito nada. Você tem certeza de que é sua esposa quem deu à luz a ele? Não pode haver dúvida. O menino só poderia ser filho da Aline. Não houve outras mulheres na minha vida naquele período, pelo menos.
E a idade do menino indica que ele nasceu 7 meses depois que nos separamos. Claro que não nos vimos, mas ela deveria ter me informado. Então, não há dúvidas. Não há mesmo. Na verdade, no que estou pensando? Claro que Aline deu à luz a ele. Mas como ele acabou em um orfanato? Ela não poderia ter dado à luz e o abandonado. Isso significa que algo aconteceu com ela. E ninguém me disse nada, mesmo tendo parentes. A mãe dela poderia ter ligado para avisar. E por que eles não pegaram a criança, se algo aconteceu com Aline? Tentei ligar para ela, mas, obviamente, o número mudou há muito tempo. Não sei nem por onde começar a procurá-la, se é que ela está viva. Não entre em desespero. Acho que encontrá-la não é tão difícil. Se você souber os dados dela, data de nascimento, endereço antigo. Disse a jovem sensatamente. Sim, eu conheço esses dados, mas não tenho ideia de onde posso ir com essa questão. Aqui posso ser útil. Meu primo trabalha na polícia, ele sabe tudo. Não será difícil para ele. Sofia estava sinceramente feliz por poder ajudar. Gustavo aceitou a oportunidade prontamente. Sofia, por favor, você vai me ajudar muito. Um oficial descobrirá tudo muito mais rápido, enquanto eu ficarei sem saber para onde ir e explicando para todos. Não sei, Pedro vai ter alta em breve. Para onde ele vai? Posso estabelecer a paternidade facilmente. Mas preciso saber onde está a mãe da criança. Venha à minha casa hoje à noite, vou convidar meu primo, e você explicará tudo a ele. Tenho certeza de que ele encontrará sua esposa rapidamente, e possivelmente, indicará o que fazer para que você possa ficar com seu filho sem dificuldades. Imagino como o pobre menino ficará feliz, ele passou por tanta coisa e é um bom menino. Gustavo ficou feliz em saber que a sorte de Aline poderia ser rapidamente esclarecida sem problemas. Não se pode dizer que ele ainda amava essa mulher, pois 6 anos são suficientes para que sentimentos fortes desapareçam. Mas ele nunca lhe desejou mal. E agora, especialmente, pois soube que ela era a mãe de seu filho. Imaginar que ela abandonou o filho era impossível. Ela sempre quis filhos. Por que Aline não lhe contou sobre a gravidez? Só pode haver uma explicação. Ela não teve tempo. No dia seguinte, como prometido, Gustavo foi visitar Sofia. Antes, ele nunca havia estado na casa dela e nunca a havia visto sem o jaleco branco. Gustavo quase não a reconheceu quando ela abriu a porta. Por que está com essa cara de surpresa? Sorriu Sofia, vestida com um simples, mas bem arrumado vestido caseiro que lhe caía muito bem. Não a reconheci de imediato. Parece que é a primeira vez que te vejo sem jaleco e touca. Parece que você tem um penteado muito bonito. Respondeu Gustavo animado. Que bom ouvir isso. Sorriu Sofia. No nosso trabalho não dá para ficar sem uniforme. E o que acha? O que fica melhor em mim? Sofia girou, um pouco seduzente. Em qualquer roupa você fica bem. Disse Gustavo, um pouco envergonhado, e lhe entregou uma caixa de doces. Trouxe uns doces para o chá. Nem pensei em comprar flores. Que é isso? Nem precisava dos doces. Fiz meu bolo especial. Venha, entre. Meu primo ainda não chegou. Ele está vindo com a esposa e a filha. Faz tempo que não nos vemos. A filha dele já deve estar crescida. Moramos relativamente perto, mas nos vemos raramente, só em festas. Gustavo entrou no apartamento e se surpreendeu com o quanto era aconchegante e como o espaço pequeno era bem organizado. O apartamento pequeno não parecia apertado, tudo estava em seu lugar. Os aromas deliciosos vindos da cozinha aumentavam a sensação de acolhimento. Seus talentos são difíceis de superar. Estou muito impressionado e pronto para fazer uma proposta agora mesmo. Mas, veja só, sou 10 anos mais velho que você, e recentemente, me tornei pai solteiro. Sabe, Sofia, eu sempre quis casar uma vez para a vida toda. E já fui casado. Achei que seria assim. Mas não deu certo. Cometi erros graves. O que há de surpreendente nisso? Acha que eu nunca cometi erros? Também quis me casar uma vez e para sempre. Grande amor, essas coisas. Mas acabou sendo um romance bonito, como no cinema. Encontros ao luar, flores,
promessas, declarações. Minhas amigas até tinham inveja. Mas então, uma delas me contou que meu noivo tinha outra noiva e que ela já estava esperando um filho. Confrontei-o, e ele, sem vergonha, admitiu que era verdade. E foi o fim do nosso amor. Não sei o que aconteceu com ele e a outra noiva. Mas acho que fui sortuda por descobrir a verdade a tempo. Pelo menos, não tive um filho com ele. Em casos assim, quem sofre mais são as crianças. A vida realmente é complicada. Concordou Gustavo. Você está certa. Pelo menos, no seu caso, não há uma criança sofrendo. Minha situação é mais complicada. Não sei exatamente o que aconteceu. Por isso, espero que você me ajude a descobrir o que houve com minha ex-mulher. Se conseguirmos encontrá-la, vocês vão ficar juntos de novo? Perguntou Sofia, cautelosa. Não sei. Não tenho planos. Não quero reatar com ela. Mas temo que algo terrível tenha acontecido. Talvez ela esteja gravemente doente, indefesa. Nesse caso, deixá-la seria cruel demais. Marido e mulher não seremos mais, mas terei que ajudá-la, e nesse caso, minha vida pessoal terá que esperar. Mas ainda prefiro isso a outra possibilidade. Afinal, Aline pode ter morrido. Sim, acho que você está certo. Não consigo imaginar outra razão para uma mulher saudável abandonar seu filho, deixando-o nas ruas como um órfão. Sofia franziu a testa, e Gustavo tentou mudar de assunto. Seu primo não está atrasado? Ele virá mesmo? Claro que vem. Primeiro, disse a ele que faz tempo que não nos vemos e que precisamos corrigir isso. Segundo, mencionei que era uma questão importante, que precisávamos encontrar uma pessoa. Não dei detalhes, porque nem eu os sei. Mas ele prometeu ajudar. Ele ligou de novo e disse que viria com a esposa e a filha. A esposa dele é ótima, e a filha, uma gracinha. Ah, e eles chegaram. Sofia correu para a porta ao ouvir a campainha. Gustavo ficou na sala, rezando para que o primo dela não recusasse ajudá-lo, afinal, encontrar Aline nesta cidade seria complicado, e ele poderia dizer que seu alcance não chegava tão longe. A porta se abriu, Sofia cumprimentou alegremente alguém. Vozes masculinas e femininas, o som de uma criança falando. Algo familiar soou nos ouvidos de Gustavo. Sim, era a imagem dos seus sonhos antigos. Um casal com uma criança visitando parentes, todos felizes, se abraçando. Mas isso não parecia possível para ele. Se ele fosse visitar alguém, seria apenas com o filho. Então, eles entraram na sala. O primo de Sofia, sorrindo, com uma criança adorável nos braços, e... A Aline. O que está fazendo aqui? Gustavo perguntou, chocado, ao ver sua ex-mulher. Veio para saber se ela estava viva, e agora não precisava mais perguntar. Lá estava ela. A Aline estava tão surpresa quanto Gustavo, mas, além da surpresa, outros sentimentos impediam de dizer qualquer coisa. Ela apenas ofegou e deu um passo para trás. Vocês se conhecem? Perguntaram Sofia e seu primo Alexandre quase em coro. Sim. Murmurou Gustavo. Esta é minha ex-mulher, que eu queria encontrar. O que você está fazendo aqui, Aline? Por que você queria me encontrar e ainda com a ajuda da polícia? Não estava me escondendo. Aline parecia tentar entender a situação, mas não sabia como reagir. Estava perplexa com o fato de Gustavo querer encontrá-la após tantos anos. Bem, o mundo é mesmo pequeno. Disse Sofia, ainda surpresa. Então, você é a esposa de Gustavo? Ele veio pedir ao Alexandre para te encontrar, e acabou encontrando você aqui. Ela olhava de Gustavo para Aline e depois para Alexandre, sem saber o que pensar. Isso é ótimo! Exclamou Alexandre alegremente. Não preciso mais procurar. Os parentes se encontraram. Muito prazer. Eu sou Alexandre. E você deve ser Gustavo. Ele estendeu a mão para Gustavo. E Gustavo apertou a mão dele. Mas ele e Aline não podiam compartilhar a alegria dos outros. Alexandre continuou. Espero que você não tenha procurado minha esposa para trazê-la de volta, porque isso seria inútil. Não vou deixá-la ir. E ela não pretende sair, certo, Aline? Não vou trazê-la de volta. Disse Gustavo.
Mas tenho algumas perguntas para ela, e são muito importantes. Vamos sentar e conversar sobre isso. Eles se sentaram à mesa, e Gustavo, decidido a não adiar a conversa, perguntou diretamente. Aline, minha pergunta não tem nada a ver com o nosso relacionamento já terminado há muito tempo. Quero saber por que eu não sabia nada sobre meu filho. Como você está vivo e saudável, posso presumir que você o deixou no hospital. Quero saber por quê. Por que meu filho, de quem eu nada sabia, teve que perambular por orfanatos e lares adotivos, e depois pelas ruas, pedindo comida no cemitério? O que quer dizer com perambular? Pedindo comida? Se isso aconteceu, como eu saberia? E como você sabe que algum mendigo é seu filho? Aline tentou se esquivar, ficando cada vez mais nervosa sob o olhar perplexo de Alexandre. Pare. Não complique mais a situação. O filho é meu. Os testes confirmaram. Só você podia tê-lo dado à luz. Mas o que aconteceu depois? Você simplesmente o abandonou? Perguntou Gustavo, tentando não olhar para sua ex-esposa nem para o marido dela. Aline olhou para os dois homens e percebeu que não conseguiria se esquivar. Decidiu mudar de tática. Sim, eu abandonei o bebê. O que mais eu podia fazer? Estava sozinha, pobre. Você me deixou grávida. Esqueceu disso? Que outra saída eu tinha? Pedir esmolas? Eu não sabia que teríamos um filho. Não sabia ou não queria saber. Quando um homem e uma mulher vivem juntos, isso pode acontecer. Mas você simplesmente foi embora, sem me dar chance de contar. Você sabe por que foi embora. Sabe por que nunca voltaria. Mas sobre o filho você podia ter contado. Não invente, Aline. Mesmo se tivesse ficado sozinha com o bebê, não precisaria mendigar. Tinha um bom apartamento, um emprego. Sua mãe estava viva? O que é que tem minha mãe? Ela sempre me odiou. E o emprego? Eu não podia trabalhar com um bebê nos braços. A ajuda de minha mãe eram uns trocados mensais pelo correio, e o resto era tudo comigo. Fiquei sozinha quando você foi embora sem se despedir. Não me faça parecer um monstro. Deixei o bebê no hospital achando que estaria bem. Os orfanatos hoje em dia são bons. Era melhor para ele morar lá. Afinal, as crianças são adotadas por boas pessoas. Nosso filho não teve sorte, foi adotado por gente ruim. Fugiu e viveu nas ruas, com mendigos ou jovens delinquentes. Se não o tivesse encontrado, quem sabe o que teria acontecido? Ele estava doente quando nos encontramos por acaso. Mas veja, não é culpa minha se ele foi para uma família ruim. Disse Aline, parecendo convencida de sua inocência ou sem saber como responder às acusações. Alexandre também estava chocado. Só então conseguiu perguntar. Aline, é verdade? Você teve um filho e o abandonou no hospital? Eu já expliquei. Gustavo me deixou, foi embora sem aviso. Divorciamos por procuração. Ele não sabia do bebê porque se recusou a falar comigo. Nem atendia o telefone, e a mãe dele também desligava quando eu ligava. Como podia contar que estava grávida? Que teria um filho? Nenhuma chance de contar ou pedir perdão, se eu tivesse culpa, o que não vejo. Bem, ele te deixou. Isso acontece. Mas por que você abandonou o bebê? Isso eu não entendo. Disse Alexandre, cada vez mais sombrio. Gustavo decidiu esclarecer as circunstâncias da separação. Eu deixei Aline porque a vi me traindo. Ela fez isso na frente de mim, dos meus amigos e colegas. Entrei no quarto e a vi com outro homem. O que você viu? Só estávamos sentados juntos. Seu ciúme me atormentava, você me maltratava, finalmente confessou. Qualquer uma teria fugido. Anos se passaram desde o divórcio, e você não tem ninguém, nem terá. Aline, o que está dizendo? Você abandonou seu filho no hospital? E eu não sabia disso. Por que não me contou quando nos conhecemos? Perguntou Alexandre. E por que eu ia contar isso? Eu te amava e queria me casar. Espere, então você encontrou nosso filho? Perguntou a Gustavo. Onde ele está? Posso vê-lo? Para quê? Ele ficará comigo,
e você não nos fará falta. Pode ser livre e feliz. Por que voltou para a minha vida? Você só estraga tudo. Gritou Aline. Gustavo não quis ouvir mais. Despediu-se da anfitriã, desculpou-se pelo incômodo e saiu, deixando os parentes resolverem tudo. Não podia ver a mulher que um dia foi tão querida. Teve sorte de ter um filho maravilhoso. Pena ter conhecido o filho tarde, não o viu beber, não o segurou, não viu os primeiros dentes, os primeiros passos. Mas ainda tem muito pela frente. No dia seguinte, na visita ao hospital, foi direto ao quarto de Pedro, que já recuperado, estava sentado à mesa folheando um livro. Ao ver Gustavo, Pedro saltou de alegria. Tio Gustavo, olá! Esperei tanto pela sua vinda. Sem você, fico entediado. Já me deixaram sair para passear, mas não quero ir sozinho. Além disso, não tenho roupas. Mas quando está quente, dá para ir assim, não dá? Pedro, agora vamos passear bastante juntos. Sabe o que descobri? Sou seu pai. Anunciou Gustavo, um pouco nervoso sobre como o menino reagiria à notícia. Verdade? Sussurrou Pedro. Você finalmente me encontrou, papai. Ele se jogou nos braços de Gustavo. Sempre soube que você existia. Sempre disse aos meninos que meu pai verdadeiro me encontraria. Eles riam e zombavam de mim, mas você me encontrou, obrigado. O menino não se importava com os detalhes de como isso foi descoberto. Ele sentiu no coração que seu verdadeiro pai estava ali, aquele que esperou e acreditou durante toda a sua vida. E a mamãe? Ela também virá? Tenho uma mãe, não tenho? Sim, você tem uma mãe, mas ainda precisamos procurá-la. Tenho certeza de que ela aparecerá um dia. Prometeu Gustavo ao filho, referindo-se a outra pessoa, não a Aline. Ele não queria que Aline fosse parte da vida deles. Gustavo começou imediatamente a formalizar a paternidade, o que foi mais fácil do que esperava. Ele tinha todas as provas necessárias de que Pedro era seu filho biológico, abandonado pela mãe no hospital. Os pais adotivos não se opuseram a devolver o menino. Assim, Gustavo não precisou adotar Pedro, apenas estabelecer a paternidade, o que foi feito rapidamente. O mais difícil foi ajustar-se à vida em conjunto. Gustavo viveu sozinho por muito tempo e nunca foi pai. Agora precisava aprender tudo do zero. Felizmente, Pedro era um menino sensato e estava mais preparado para a vida em família do que o próprio pai. Gustavo estava tão absorvido pelas novidades que não percebia nada ao redor, nem nas conversas com Sofia. Ele descrevia com entusiasmo seu novo papel de pai, os passeios, a arrumação do quarto de Pedro, sem dar chance a Sofia de falar. Mas um dia, ela conseguiu interromper Gustavo para dizer tristemente: Sabe, meu primo Alexandre decidiu se divorciar de Aline. Gustavo ficou ligeiramente surpreso. Sim, depois daquele encontro, eles brigaram, mas foram embora juntos. Achei que poderiam se reconciliar. Eles têm uma filhinha, Maria. Alexandre a ama muito, e pensei que ele também amava Aline. Mas depois descobri que decidiram se separar. Ele disse que não consegue mais viver com ela depois do que descobriu. Era a verdade. Após a saída de Gustavo, Alexandre e Aline tiveram uma discussão acalorada em casa. Aline, não imaginava que você fosse assim. Como pôde abandonar seu próprio filho? Já te expliquei, não sou a primeira nem a última. Muitas mulheres fazem isso. Cada uma tem seus motivos. Sou uma boa mãe para Maria. Desculpe, querida, mas só vejo covardia nisso. Mesmo em circunstâncias mais difíceis, mulheres não abandonam seus filhos. E você não estava tão mal. Se tivesse informado seu ex-marido sobre o bebê, como eu poderia? Ele se recusava a falar comigo, me mandou embora. Nem pensava em pensão. Está inventando, Aline. Como não podia pedir pensão? Era só processá-lo. Você não sabia onde ele morava, mas esqueceu o nome? Ele não recusaria o filho. Agora ele o quer e vai criá-lo. Se soubesse que você deu à luz, talvez nem tivesse se divorciado. E nós nunca nos encontraríamos. Você gostaria disso? Não fomos felizes juntos? Aline tentou abraçar o marido, mas Alexandre se afastou. Tenho medo de você.
Nunca pensei que estaria com uma mulher capaz de algo tão cruel. Eu era investigador, vi muitas histórias horríveis com crianças. Vi como pais adotivos podem ser terríveis, e crianças abandonadas sofrem, formam gangues, viram criminosos. Sério, vamos nos separar por isso? Perguntou Aline com lágrimas nos olhos. Veja, querida, para você é só um detalhe. Abandonar um filho, ele quase morrer, isso não é nada. Você pergunta se posso continuar com você? Não quero nem olhar para você. Não estava preparado para isso, e duvido que possa viver com você como antes. É mesmo? Exclamou Aline. Se me deixar, nunca mais verá Maria. Esqueceu com quem está casada. Não vou abandonar minha filha e vou vê-la de qualquer jeito. Nos vemos no tribunal. Com essas palavras, Alexandre foi para seu quarto, fechando a porta e pedindo para não ser incomodado. Aline foi chorar no quarto, esperando ainda poder se reconciliar com o marido. Essas esperanças se mostraram vãs. Nos próximos dias, Alexandre continuou frio com a esposa, e no final, disse que queria se divorciar dela. Todos os soluços e apelos de Aline foram completamente inúteis. Ele deixou claro para ela muito rapidamente. Deixo a filha com você. Claro, vou pagar pensão alimentícia regularmente. Mas lembre-se, se ela começar a atrapalhar, não faça besteira, apenas entregue para mim, e você mesma escreva a renúncia. Não se atreva a interferir ou virar ela contra mim, ou então não apenas Maria, mas todos ao redor ficarão sabendo do que você fez no passado. A mulher teve que se resignar, pois entendia que Alexandre tinha muito mais recursos para impor sua vontade e cumprir todas as suas ameaças. Enquanto isso, as coisas estavam indo muito bem para Gustavo e Pedro. Pedro não fazia mais perguntas sobre a mãe. Parecia que ele tinha entendido que era um assunto adulto, algo que ele não podia resolver ainda. A primeira euforia que Gustavo sentiu ao se tornar pai rapidamente passou. Ele se tornou apenas um bom pai para seu filho, não apenas um pai, mas também um verdadeiro amigo. No entanto, ficou claro que era fácil se dar bem com Pedro. Ele era um menino muito amigável, o que o ajudava a se relacionar com todas as pessoas. Ele foi para a escola bem preparado, aprendeu bem, não causando problemas ao pai. Gustavo continuou trabalhando no mesmo hospital e se aproximou cada vez mais de Sofia, que em breve se tornaria não apenas uma colega de trabalho, mas também a mulher que ele amava. 3 anos após Gustavo se tornar pai, ele fez uma proposta a Sofia, que ela aceitou. Quando Gustavo disse ao filho que queria se casar e com quem, Pedro ficou apenas feliz. Seu relacionamento com Sofia se desenvolveu maravilhosamente, e muito em breve ele começou a chamar a moça de mãe. E você? Concorda com a atitude de Aline em abdicar de Pedro na maternidade? Acha que Alexandre deveria ter perdoado a mulher por saber que ela era uma boa mãe para Maria? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora, também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.